De Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela paz, pela saúde e pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa mesa, Senhor, para a nossa família. Queremos agradecer pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. E queremos te pedir uma bênção especial para os dizimistas e os ofertantes dessa manhã, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuando com louvor a nosso Deus, vamos cantar o hino Vinde, Povo do Senhor, número 12 do nosso inário.
Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor. Ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. Ajoelhados, busquemos a Deus em oração. Bondoso Deus que habita no mais altos céus, louvado seja o teu santo nome. Aqui, ó Pai, da parte do teu povo, como também sabemos que está espalhado em todos os quadrantes da terra, tem estado o teu povo nesse santo dia te adorando. Nós reconhecemos com isso que tu és o nosso Criador e por isso é o único que deve ser adorado. Nós também reconhecemos que Cristo Jesus é o nosso Redentor e por isso também deve ser adorado. E também reconhecemos que o teu Santo Bom Espírito nos faz estar aqui ajoelhado. Nos trouxe aqui reconhecendo essa soberania maravilhosa de que, como Criador e Redentor, devemos te adorar. Muito obrigado, Senhor. Aqui como teu povo, nós estamos com o coração agradecido por esse tamanho privilégio. Coisas que muitas pessoas ainda não aprenderam a reconhecer isso. E por isso estamos contentes, por isso estamos felizes. Viemos aqui para ouvir mais um pouco da tua palavra. Encha o nosso coração com a tua verdade, dai-nos o lenitivo do céu, aumenta a nossa fé, usa de maneira especial o teu servo, o pastor Mário, ao que irá falar o nosso coração através da tua palavra. E que o teu Santo e Bom Espírito possa produzir o milagre dos milagres, usando a mente dele para abrir o nosso entendimento pelo poder do teu Santo Espírito, para também aceitar tal como está na sua palavra. Ser com os visitantes que vai estar conosco. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Por Jesus, hoje e todo sempre. Amém. Bom dia, que alegria podemos estar aqui na casa de Deus nesse sábado para ouvirmos a palavra dele, para meditarmos no seu amor, termos a presença do Espírito Santo conosco aqui. E esse mesmo Espírito Santo que está conosco aqui nessa manhã de sábado, está também com aqueles que estão acompanhando a mensagem da palavra de Deus pela internet. Amém? Era um lindo dia de verão em Nazaré da Galileia. O carpinteiro mestre havia saído da oficina para comprar novos materiais de que precisava. Na oficina tudo estava calmo, silencioso. De repente as ferramentas começaram a discutir entre si. Cada uma queria ser
mais importante que a outra. Resolveram realizar uma reunião. O irmão Martelo ia ser eleito para presidir a reunião, quando alguém começou a reclamar, dizendo: eu me oponho, porque o irmão Martelo é muito barulhento, perturba todo o ambiente, a reunião. Ao invés de ser o presidente da reunião, o que deveria fazer era retirar-se, pois ele não sabe falar sem bater em alguém. Se eu tiver que sair da oficina por esta razão, disse o irmão Martelo, o irmão Serrote deverá sair também comigo, porque é muito áspero e agudo, e mal recebe um impulso, sai-se logo com aquele barulho irritante que fere os ouvidos da gente. Pois bem, se é assim, falou o irmão Serrote, o que dizer do irmão Arco de Pua? Ele é tão inútil que quando acaba de trabalhar, a única coisa que se vê é um simples buraco e um montinho de pó. O irmão Arco de Pua levantou-se e disse: se é da vontade de todos que eu me retire, está bem, eu o farei. Mas a irmã Chave de Fenda também precisa sair. Ela é muito inconstante. Ela aperta, aperta, de repente afrouxa tudo que ela apertou. Até parece que ela não sabe o que quer. Aperta até quebrar e afrouxa até cair. A irmã Chave de Fenda, sentindo-se ofendida, levantou-se para sair, pois aquilo era demais. Mas parou e disse o seguinte: eu levo comigo o irmão Parafuso, pois ele não pode viver sem mim. Ele não sabe fazer nada sozinho. Só é útil quando alguém o aperta, e somente eu sei fazer esse trabalho. Sem mim ele é inútil. Não tem vontade própria e só faz quando outros mandam, e só eu sei mandar nele. O irmão Parafuso entrou em parafuso. Levantou-se confuso, sem jeito, mas ergueu a sua cabeça e disse: bem, eu concordo que sou dependente da irmã Chave de Fenda, mas se eu sair, a irmã Plena também tem que sair comigo. Ela, coitada, dá a impressão de que faz muita coisa, mas é muito superficial. Poderia fazer um trabalho mais profundo, mas só faz palha. Está bem, retrucou a irmã Plena, seja como vocês querem, mas o irmão Metro também não pode ficar aqui. Ele tem um péssimo caráter, pois sempre vive medindo os outros. É importuno, é exigente, quer que todos sejamos perfeitos. Anda dizendo que ora somos curtos e que ora somos compridos. E quem não estiver na medida dele, que tome cuidado. O irmão Metro estava irritado quando falou. Ele disse: está bem, eu posso sair, mas a irmã Lixa, ela tem que sair comigo também, porque ela é áspera e irritante. E a única coisa que ela sabe fazer é deixar um montinho de pó do lado dela. A confusão era geral. Todos queriam falar, acusar, reclamar dos companheiros. Foi então que o carpinteiro mestre, que havia saído para comprar algum material que precisava, voltou à oficina. E ao chegar na oficina, estava feliz da vida. O carpinteiro pegou o metro, tomou as medidas certas, mediu direitinho, usou serrote para cortar madeira, tomou a plana, alisou as arestas e partes ásperas da madeira, e com a lixa deu o polimento necessário. Precisava abrir alguns buracos para o encaixe das peças e tomou o arco de pua para fazê-los. Ajustou as peças com o martelo. E com a chave de fenda, ele prendeu todos os parafusos nos seus devidos lugares. Passou verniz
ele estava fazendo um púlpito. E quando passou o verniz, o púlpito estava pronto. Como estava contente o mestre, o carpinteiro, com o trabalho que ele havia feito. O dia findou, o sol se pôs, e ele, sorrindo, retirou-se para descansar. O silêncio tomou parte da oficina novamente, e as ferramentas estavam caladas. Nenhuma tinha coragem de falar. Elas compreenderam que o hábil carpinteiro tinha um trabalho para cada uma delas. Nenhuma poderia substituir a outra. Nenhuma era inútil. Todas tinham uma tarefa a cumprir na oficina. E uma dependia do trabalho da outra. Cada uma podia pensar que em si não tinha-se muito valor. Mas todas elas, juntas, nas mãos do carpinteiro, poderiam fazer coisas muito bonitas. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Duas passagens importantes para comentar essa alegoria, essa história que nós apresentamos aqui, das ferramentas de uma oficina de carpintaria. São Mateus capítulo 25 fala dos talentos. Dos talentos. E aqui diz que Deus deu 5 talentos para uma pessoa. Resumindo, aqui diz que Deus deu 2 talentos para outra pessoa e deu 1 talento para uma outra pessoa. E o objetivo é que eles desenvolvessem esses talentos, para que mais talentos fossem acrescentados na vida de cada um deles. Deus, Ele dá talentos para nós. 1 talento, 2 talentos, 3, 4, 5, 10. E à medida que nós vamos desenvolvendo os talentos que Ele nos dá, Ele acrescenta na nossa vida mais talentos. Você poderia perguntar assim, mas para que esses talentos? Acontece que quanto mais talentos na sua vida, e você é mais útil, digamos, nas mãos de Deus, você se sente mais feliz com isso. Mas todos nós temos talentos, pelo menos um talento que precisa ser desenvolvido para que Deus possa acrescentar outro ou outros talentos. Nós entendemos isso nessa parábola. Nós queremos dizer aqui também o seguinte, que nenhuma pessoa é mais importante que a outra. A que recebeu 1 talento e a que recebeu 5 talentos ou 10 talentos, elas são iguais diante de Deus. Nenhuma é mais importante que a outra. Só que, dependendo da atuação de cada uma, não é isso? Alguém poderá, ou cada um poderá ser mais importante nas mãos de Deus, desenvolvendo os talentos. Agora, outra passagem que eu gostaria que lêssemos nessa manhã, 1 Pedro 3, 8 e 15. 1 Pedro, bem pertinho do Apocalipse, depois de Tiago, capítulo 3, versos 8 e 15. Versos 8 e 15, diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Algumas versões dizem assim, o mesmo sentimento. Sede todos do mesmo sentimento, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. No verso 15 diz assim, esse verso 15 é muito bonito: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nosso coração deve estar preparado para responder a todo aquele que indagar, pedir
a respeito da nossa esperança. Então Deus distribui talentos, somos todos iguais diante dele, e Deus deseja que nós tenhamos o mesmo espírito, não é isso? Fraternalmente amigos, e saibamos como responder à nossa própria fé. No livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18, aqui há um pedido que Moisés insistia a Deus. Êxodo 33, verso 18. O que Moisés pede a Deus aqui? Aqui Moisés pede para ver o quê? A glória de Deus. Moisés queria vir ou ver a glória de Deus. Ele queria presenciar a glória de Deus. Deus falava a Moisés, mas Moisés queria mais, ele queria visualizar a Deus. Ele queria visualizar a Deus. A Sr. White, no livro Testemunhos para Ministros, na página 499, ela diz que mostrar a glória de Deus é ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Impressionante isso. A glória de Deus é refletir o seu caráter. É refletir o caráter de Deus. Perguntaram certa vez a um grande pregador, Billy Graham, qual que era a prova de um bom caráter? Um caráter cristão. E Billy Graham respondeu a essa pergunta com 5 itens num jornal em Londres. Ele disse assim: para eu demonstrar que sou um bom caráter, primeiro, como que você trata a sua família? Como que você é na sua casa? Porque na sua casa é que você reflete o caráter que você é. Caráter é aquilo que nós somos. Então, primeiro, como você trata a sua família? Segundo item para o teste de um bom caráter: como que você se relaciona com as pessoas que não têm o mesmo nível social que você tem? Terceiro item: como é que você se relaciona com os seus compromissos financeiros? Quando você faz uma conta, uma compra, e você deve, você não paga, você foge para outra cidade, ou você paga direitinho? Terceiro item, seu compromisso financeiro. Quarto item para mostrar o teste de um bom caráter: se você fosse pobre, você sendo pobre, de repente, da noite para o dia, você ficasse muito rico, recebesse uma herança muito grande, ficasse muito rico, você seria a mesma pessoa ou passaria a ser diferente? E o quinto item: se você, digamos, fosse muito rico e da noite para o dia perdesse tudo, como que você seria depois? Em Curitiba, na igreja do Boqueirão, batizaram um homem, o Senhor, que havia sido muito rico. Ele era empresário, ele tinha muito dinheiro mesmo, tinha motorista particular para ele, para a esposa, para os filhos, era muito rico. Mas por causa da situação econômica e tal, ele perdeu tudo o que tinha. Aí ele pensou o seguinte, assistindo televisão, vendo aqueles programas lá da Igreja Universal e outras igrejas e tal. Aí ele pensou o seguinte: eu acho que se eu me tornar um crente, eu vou ficar rico de novo. Aí ele procurou uma igreja. E ele encontrou a igreja adventista, a igreja do Boqueirão em Curitiba. Eu conheci a igreja lá. Aí então, ele começou a estudar a Bíblia e se batizou, tornou-se um adventista do 7º dia. Mas ele fez isso com a esperança de ficar rico de novo. Ele achava que se fosse bonzinho, fosse cristão, aí Deus ia abençoar e ele ia ficar rico de novo. De fato, ele ficou rico, porque ele passou a conhecer a palavra de Deus, entendeu toda essa questão, e ele passou a ser um membro da nossa igreja.
Mas antes dele se batizar na igreja, um dia ele estava refletindo sobre a sua situação lamentável, perdeu tudo que tinha. Ele estava na cama refletindo e tal, e de repente ele anotou a sua esposa ali. Que até então parece que só dormiam e tal, mas um não notava o outro. Ele ficou olhando para o rosto da esposa. Ele disse que a esposa estava sem maquiagem. Normalmente as mulheres colocam muita maquiagem, as pessoas lá fora e tal. Ele olhou para a esposa, ficou olhando e disse assim: meu Deus do céu, casei com um ET. Casei com um ET. Depois ele procurou a igreja. A família dele também tornou-se adventista. Não sei depois a história dele. Mas como que você se comportaria se você fosse muito rico e perdesse tudo? Como é que você trata a sua família? Como é que você se relaciona com aqueles que não têm o mesmo nível social que você tem? Teste de um bom caráter. Refletir a glória de Deus é a implantação do caráter de Cristo no meu caráter. Eu mostrar a Cristo através da minha vida. Eu tenho um livro aqui do Bulhon, um livro interessante, Alegria. Vocês deveriam ler esse livro aqui, Alegria de Testemunhar por Cristo. Na página 19, há uma citação aqui de Ellen White, que diz assim, olha, isso aqui é muito importante mesmo. Ela diz assim aqui, olha, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória, revelando em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Então, a última mensagem de Deus ao mundo é a implantação do caráter de Cristo em nós, para revelarmos ao mundo o Deus que nós cremos. Somos chamados de cristãos por causa de Cristo. Então essa é a última mensagem de Deus ao mundo. E a senhora White diz também que quando o caráter de Cristo estiver implantado em nós, ele virá ao mundo para buscar-nos e reclamar-nos como seus filhos. Então eu entendo que nós devemos orar cada dia pedindo que Jesus implante o caráter dele no nosso caráter. Mas a mensagem aqui que nós estamos apresentando hoje à igreja, é que fala que nós recebemos talentos e que nós devemos desenvolver os talentos, falar às pessoas a respeito de Cristo. Então alguém poderia dizer assim, mas eu não sei pregar, eu não sei dar estudos bíblicos, como é que eu vou falar de Jesus? Eu não sei fazer isso. E alguns leem a Bíblia, estudam, oram a Deus e tal, mas não se sentem bem porque não sabem dar estudos bíblicos ou pregar. Mas a senhora White diz assim, que se você orar a Deus, pedir que esse caráter de Cristo, o caráter de Cristo seja implantado em você, a sua vida vai falar muito mais alto que um estudo bíblico e que uma pregação. A sua própria vida deve ser a pregação. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, assim, mulher, você tem a sua empregada que vem 2 vezes por semana em casa? Por que você não dá um estudo da Bíblia para ela? Tem estudos bíblicos lá em casa? Aí ela aceitou a minha ideia e começou a estudar com a empregada, com a nossa empregada. Tem algumas pessoas que trabalham para mim, e por coincidência são todos da Igreja Assembleia de Deus, todos eles. Aí eu fiz um estudo com um deles e ele está aguardando o sábado. Já esteve aqui na igreja. Esteve aqui na igreja. Falei para minha esposa, essas pessoas que vêm aqui em casa, as amigas da minha filha, fala com elas, vamos estudar a Bíblia com elas. Agora estou estudando com outro casal lá. Você pode ter um amigo, uma amiga que vai na sua casa, o seu vizinho, o seu parente. Todas essas pessoas podem ouvir a palavra de Deus através de você. É coisa impressionante, moro ali no Saguaçu, mas olha, quase todos os dias, ou numa rua ou noutra rua, eu vejo as testemunhas de Jeová indo de um lado para o outro. É impressionante. Mas as mulheres ficam com aquelas bolsinhas, ficam de lá para cá assim, conversam, ficam.
Eu noto que elas mais conversam do que entram nas casas, porque parece que ninguém quer ouvir aquelas pessoas falar alguma coisa. Será que esse método é errado, de pregação? Na rua da minha casa, toda semana eles passam ali, uma rua curta. Nunca chegaram na minha casa, mas sempre passam ali. Eu sempre os vejo. Será que é o método correto da pregação do Evangelho? Você sair, bater de porta em porta e oferecer um estudo bíblico, um folhetim, esse é o método mais correto? É correto esse método ou não é? É correto? O irmão João disse que é. Mas você sabe qual que é o método mais correto? É um dos métodos, né, irmão João? Mas você sabe qual que é o método mais correto da pregação do Evangelho? E que é fácil e a gente não faz muitas vezes por falta de permitir que o Espírito Santo abra a nossa mente, nosso entendimento. Nós temos que começar pela nossa casa, pela nossa família. Quando me tornei adventista, fui o primeiro da minha casa. Minha família muito católica. E depois de alguns meses, meu irmão veio para a igreja. Aí, depois de alguns anos, a minha mãe veio para a igreja. Mas meu pai não vinha. Ele falava assim, poxa, a vida agora lá no sítio onde minha mãe era professora, lá vão dizer que o filho da professora e tal tornou-se crente evangélico. Mas eu não deixei de fazer minha parte. Eu vinha da igreja, trazia um folheto, colocava em cima da mesa. Eu vinha da igreja, trazia uma outra literatura, colocava lá em algum lugar. Enchi minha casa de literatura. De repente, um dia eu estava entrando em casa, vi que meu pai estava lendo alguma coisa. E outro dia entrando em casa, vi que ele estava lendo. E um dia ele estava lendo O Grande Conflito. E um dia ele fez um comentário assim, puxa vida, eu não sabia que a Igreja Católica matou tanta gente assim naquela chamada Santa Inquisição. Dali pouquinho tempo, meu pai foi batizado também. Então comece pela sua família. Não é difícil começar pela sua família. Eu acredito que muitos aqui têm familiares que não são da igreja. Comece com um parente. Comece com a sua vizinha que você conversa todo dia em casa. Ou quase todo dia você cumprimenta. Comece com um colega de trabalho. Comece com um amigo da faculdade. Tem diversas formas de você começar a testemunhar. Mas primeiro, o mais importante, é você mostrar através do seu caráter que você é um cristão. Que Jesus vive no seu coração, na sua vida. É isso que Jesus quer. Agora, concluindo a mensagem dessa manhã. Como fazer isso? Existem 4 instrumentos importantes na nossa vida que vão nos ajudar a implantação do caráter de Cristo em nós. 4 instrumentos importantes. O primeiro instrumento é a Santa Bíblia. Você ler mais a Bíblia. Ler todos os dias a Bíblia. O segundo instrumento é a oração. Ore a Deus, mas ore pedindo que Deus lhe dê sabedoria para você fazer esse tipo de trabalho. E ore por uma pessoa que você quer atingir. Ore muito por aquela pessoa. Terceiro instrumento. Venha na igreja. Ouvir a palavra de Deus. E sempre que você puder, convide aquela pessoa para vir aqui também. Eu gostava muito de quando eu fazia batismo no passado. Eu sempre convidava a igreja para trazer interessado, trazer um amigo, um parente. Eu batizava bastante gente. É importante isso. O batismo impressiona muito. Então, o terceiro instrumento é a igreja. E o quarto instrumento, que é muito importante, que muitos de nós deixamos de fazer, seja humilde para aceitar isso que eu estou falando aqui. Porque muita gente sabe disso e não aplica na sua vida. Aplique isso na sua vida. Você vai ver que vai modificar. Termino contando uma parábola bem curtinha de 2 laranjas. Um dia numa lanchonete, o dono da lanchonete levantou uma caixa de laranjas. E quando mas antes de levantar essa caixa de laranjas, essa caixa estava ali no chão, e 2 laranjas começaram a conversar entre si. Uma laranja era muito bonita, a outra não era assim, era uma laranja normal a outra, mas uma delas se sobressaía, era maior, bem alaranjadinha, assim, casca bem fininha. E elas estavam conversando e elas perceberam que o
o dono da lanchonete pegava a laranja ali e espremia lá para saciar a sede de alguém que chegava ali na lanchonete. Pegava outra laranja e espremia lá no espremedor. Aí a laranja maior, a bem bonita, disse assim: puxa, eu não quero que ele me pegue e me transforme num suco, porque eu sou muito bonita. A outra do lado disse: para mim vai ser o maior prazer eu servir, ele vir aqui pegar, me cortar em duas aqui, me espremer lá e eu saciar a sede de alguém que passar aqui pela lanchonete. Enquanto elas conversavam, o dono da lanchonete levantou a caixa, meio com um ímpeto, e uma das laranjas caiu, foi rolando, caiu. Foi aquela laranja maior, aquela laranja grande e bonita. E ela entrou debaixo do balcão. Os dias se passaram. Naturalmente, todas aquelas laranjas que estavam na caixa, inclusive aquela que estava conversando com a maior, também foram cumprindo o seu ministério. Depois de alguns dias, ele estava fazendo uma reforma, uma limpeza geral na sua lanchonete. Arredou o balcão. Aí viu que ali estava uma laranja, mas já não estava bonita mais. Ela estava murcha. Aí quando ele viu aquela laranja, ele disse: puxa, como é que essa laranja caiu aqui? Eu não percebi. Pegou com 2 dedos aquela laranja e colocou no lixo. Era aquela laranja bonita que não queria que cortassem ela não queria ser transformada em suco. Não permita que Jesus volte, venha, e você que é um cristão tão bonito, feito à imagem de Deus, não reflita a imagem de Cristo no seu coração e no seu caráter. Cristo está voltando. Nós temos um compromisso diante dele. O Sr. Reuter diz que cada cristão nasce no reino de Deus como missionário. E nós devemos orar muito pelo Espírito Santo nesses últimos dias. E o Espírito Santo será derramado sobre aqueles que querem testemunhar de Jesus. É com essa finalidade. E você é um lindo instrumento de Jesus. Ore a Deus para que o caráter de Cristo, eu oro todos os dias, seja implantado no seu caráter e você reflita esse caráter de Cristo para as pessoas. Mas faça a sua parte. Seu vizinho, seu parente, seu amigo, seu colega de trabalho, da faculdade, convide para vir na igreja. Este é o verdadeiro espírito do cristão. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Que seja esse o nosso maior anelo, trabalhar e orar. 330. Quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, e o culpado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e o culpado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu
ocupado sempre está na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Bondoso Deus e amorável Pai, a nossa profunda gratidão a Ti pelos momentos que nós passamos aqui na manhã do Teu santo dia, meditando na Tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa mensagem, a mensagem importante, querido Deus, que nesses últimos dias, antes da volta de Jesus, o caráter de Jesus tem que ser implantado no nosso caráter, para que as pessoas possam ver Jesus e a alegria da salvação. Bondoso Deus, permitamos nós, pelo poder do Espírito Santo, a sermos instrumentos e a fazermos a nossa parte diante de Ti como missionários convertidos no nome de Jesus. Bondoso Pai, que esse sábado seja memorável em nossa vida. Fica conosco durante todo ele. Que os anjos nos protejam. Que o amor de Jesus sempre nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.